Espírito heróico Emiya, os ideais condensados de ser um herói da justiça passado entre a família Emiya, um Counter Guardian e aquele responsável por manter o equilíbrio do mundo. Emiya Shirou é o principal protagonista das séries de Fate Stay Night. Mas afinal, vocês conhecem a história do maior assassino da humanidade? Não? Então venham comigo depois da intro, porque eu vou lhes contar tudo. Sejam mais que bem-vindos à Taverna do Sensei, eu sou o Trojan e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Contos do Trojan, o mais novo quadro do canal. Bem, misteriosamente me deu vontade de virar contador de história e como vocês pediram, praticamente me forçaram, eu vou contar a história do nosso menino Shirou. Primeiramente, esse vai ser um quadro em que eu vou limitar ao máximo o tom da minha voz para deixar um pouquinho melancólico. Então seu like, sua inscrição, o sininho ativados e aquele compartilhamento para o seu amigo que também gosta de Fate vai me fortalecer muito. Vale ressaltar que agora o canal tem a opção do Valeu Demais e com apenas R$2 vocês podem fortalecer muito bem financeiramente o canal e me ajudar demais. Sem mais delongas, vamos lá! Emiya Shirou é um órfão do grande incêndio que ocorreu após a Saber destruir o Santo Graal, o que acabou gerando na lama do Graal se espalhando e queimando toda a cidade de Fuyuki, consequentemente tirando as vidas de centenas de pessoas. Ele viveu sua vida normalmente até os 7 anos de idade e aparentemente não tinha nenhuma ligação com magia, pelo menos não até onde sabemos. Enquanto ia dormir, sua mãe o acordou com sua casa completamente em chamas e seus pais o levaram para fora de casa. Ao olhar para Shirou, seu pai simplesmente fez um carinho em sua cabeça e o mandou seguir em frente e disse que ele conseguiria se virar sozinho. Não se sabe se eles abandonaram o Shirou, o que eu acho pouco provável, ou simplesmente ficaram para pegar algo. Shirou apenas fechou seus olhos e seguiu em frente, até desmaiar por conta da inalação de fumaça. O que sabemos é que desse incêndio, Shirou foi o único sobrevivente, onde acabou sendo resgatado e adotado por Emiya Kiritsugu, que, arrependido de seus pecados, dedicou toda a sua vida a cuidar do garoto e implantou Avalon, a bainha da Excalibur, dentro do corpo do garoto. Naquela época, Shirou não sabia que seu pai adotivo era parcialmente responsável pela desgraça que ocorreu. Crescendo como filho de um mago, Shirou tinha extrema curiosidade sobre magia, mas como não queria que ele fosse para o mundo dos magos, Kiritsugu só o ensinou o básico sobre magia de reforço. Como contava várias histórias e contava sobre seu sonho de ser um herói da justiça, Kiritsugu cativava cada vez mais o garoto, que futuramente viria a herdar o ideal de seu pai, o ideal de ser um herói da justiça que salvaria a todos. 5 anos antes da Quinta Guerra do Santo Graal, Kiritsugu acabou falecendo devido à maldição imposta a ele por Angra Mainyu. Após isso, Shirou continuou sua vida de estudante, até que em determinado momento ele se viu numa situação desesperadora, onde ele invocou o Saber inconscientemente. Durante os eventos de Stay Night, Shirou descobre o que causou o incêndio que destruiu sua vida, então ele decidiu ir com tudo na guerra para evitar que aquilo ocorresse de novo. E bem, depois de destruir o Santo Graal no decorrer dos eventos da obra de Fate, em determinado momento ele decidiu partir para a Torre do Relógio para treinar sua magia ao lado de Rin. Porém, seus circuitos mágicos eram os das mais baixas categorias e, portanto, ele não poderia ser um mago completo. Mas de alguma forma, ele conseguiu terminar seu treinamento e recebeu seu manto vermelho.
Quanto mais treinava e mais o tempo passava, ele ia percebendo o quão fraco ele era, e isso só ia piorando. Em algum momento, ele lutou contra seres como Angrama e Nyu e se viu contra a parede. Em determinado momento de sua fase adulta, ele lutou com uma calamidade que tinha o poder de tirar a vida de centenas de pessoas, porém foi derrotado. Temendo que essa calamidade se espalhasse pelo planeta e tirasse mais vidas, ele fez um pacto com o mundo, mais especificamente com a Counter Force, a consciência do planeta. Dessa forma, em troca de receber poderes suficientes para derrotar esse ser, ele se tornou um Counter Guardian, aceitando poderes capazes de realizar milagres. Ele aceitou se tornar um espírito heróico depois que deixasse o mundo dos vivos. Acreditando que salvaria mais pessoas caso virasse um servo, ele aceitou isso motivado. E com o ideal de ser um herói da justiça, acabou cometendo o maior erro de toda a sua vida. Em algum momento de outra linha temporal, ele se tornou um herói ideal, pelo menos era o que ele achava. Bem, não se sabe ao certo que caminho ele tomou até se tornar o Emiya que conhecemos, já que nenhuma rota abordou isso, mas ao que temos de informação, isso ocorreu num cenário parecido com o da Rota Fate, onde ele lutou ao lado de Arturia e destruiu o Grau, mas algo estava faltando, e isso era, ele não salvou o coração de Arturia. Ao fazer um pacto com a Counter Force, ele tinha o pensamento de salvar a humanidade através de suas missões, mas aquilo que ele realmente encontrou foi uma estrada de trevas, ruínas e desgraças, onde ele entendeu que seu objetivo como Counter Guardian não era de salvar a humanidade, mas sim limpar a sujeira dela. Mesmo assim, ele decidiu que para o bem de muitos, alguns poucos deveriam perecer em prol de ser o herói ideal. Porém, ao usar excessivamente as suas magias, seu corpo começou a tomar uma coloração mais forte, consequentemente mudando a cor da sua pele para um tom mais moreno e seu cabelo ficou branco, já que usou seus circuitos mágicos ao limite. Ao continuar lutando sem descansar, ele foi posto à prova diversas vezes, onde teve que tirar incontáveis vidas para parar guerras e conflitos. E bem, logo depois, mesmo quando lutou tanto, ele foi acusado de ser o provocador desses conflitos e por conta disso ele foi traído e executado pelos seus próprios aliados. Mesmo assim, apesar de tudo, esse homem nunca odiou ou repudiou a humanidade. Ele permaneceu fiel até seus últimos momentos. Ao perder sua vida, ele se tornou um espírito heróico, mais especificamente um Counter Guardian, um escravo da consciência coletiva do planeta que era mandado para prevenir a destruição dela mesma. Após ter visto a própria destruição da humanidade e o mal que ela causava a si mesma e ser forçado a se opor aos seus próprios ideais inúmeras vezes, chegou um momento em que ele duvidou de seu ideal e começou a questionar a si mesmo com coisas como: o que eu fiz é realmente certo? Eu realmente estou realizando meu sonho? É isso que significa ser um herói da justiça? Ele começou a se negar e o que sentiu foi um verdadeiro sentimento de repulsa e amaldiçoou seus ideais até seus últimos segundos, pois percebeu que não era um herói, apenas um faxineiro que era mandado para limpar a bagunça da própria humanidade. Como um plano final para dar um fim à sua própria existência, ele coletou milhares de armas e as armazenou num terreno baldio que futuramente iria ser conhecido como Unlimited Blade Works, ou simplesmente trabalho de lâminas ilimitado, porque foi isso que fez até o fim da sua vida, replicou espadas, e isso veio a ser sua marca cristalizada como um servo. Como parte de seu plano final, ele planejou criar um paradoxo e ser invocado na época em que sua versão mais jovem
ainda existia. Usando o colar que recebeu de Rin como catalisador, como uma última esperança, ele queria dar um fim à sua versão do passado, consequentemente dando um fim à sua própria existência, e por isso ele confronta tanto Shirou, principalmente em Unlimited Blade Works. Quebrando totalmente o roteiro, venho falar aqui que esse plano era totalmente fútil, inútil e sem lógica. Bom galera, servos são imunes a efeitos de manipulação temporal, já que o trono dos heróis existe em um lugar que é separado de toda a existência. Então mesmo que você volte no tempo para o momento em que determinado servo ainda era um bebê e tire sua vida, isso seria inútil e o servo continuaria existindo. Voltando, ele tem total repulsa para com a sua versão mais nova, mas no final de cada rota ele acaba cedendo e aceitando o que a versão mais nova deseja fazer. Durante a segunda rota da Visual Novel, Emiya, através da sua luta com seu eu do passado, conseguiu perceber que ainda haveria um pouco de esperança de que aquele Shirou que ele estava observando, aquele Shirou que ele enfrentou várias vezes durante a história, poderia optar por um caminho diferente. Dessa forma, não ia chegar até onde Archer chegou. Essa luta final é extremamente importante para ambos os personagens, e no final dela, Emiya pôde se lembrar de que por mais que esse ideal seja muito contraditório, ainda assim permanece sendo um ideal bonito, um ideal de alguém que só quer o bem para as outras pessoas. Por fim, ele aceita a beleza desse ideal e também aceita o Shirou do passado, e pede para que Rin cuide daquele garoto bondoso e irresponsável, para que ele não acabe na mesma estrada de trevas que ele acabou, voltando para o trono dos heróis e encerrando assim a sua participação na Quinta Guerra do Santo Graal. E essa, galera, é a história de Emiya Shirou, o Guardião Sem Nome, e também o maior assassino da humanidade. A diferença do Shirou de cada rota é a seguinte: no Star Knight de 2006 ele é o herói ideal, já que salva o coração de Saber e não arca com nenhuma consequência. No Unlimited Blade Works ele aceita que para alguns sobreviverem, outros devem perecer, e o de Ravensfield literalmente taca o foda-se pro seu ideal de justiça e segue normalmente sua vida. Bem galera, basicamente é isso. Muito obrigado por terem visto até aqui. Existem mais versões do Shirou, como Emiya Alter, o Nameless e outras várias versões, mas isso fica para outro vídeo. Fiquem com Deus, tamo junto sempre. Aquele like, aquela inscrição e aquele sininho ativados vão me fortalecer muito, e você ainda pode clicar no botãozinho de valeu demais e ajudar financeiramente o canal com um pequeno valor de R$2. Já falem aí qual vai ser o próximo vídeo desse quadro. Tamo junto sempre, fiquem com Deus de novo e fui!